quarto ano, tudo bom, meus amores? Vamos rever um pouquinho de história? Vamos rever alguns assuntos, né, que foram também importantes dentre de todos os outros que já vimos? Então vamos lá. Povos tradicionais. Quem seriam eles? Olha que lindo, né? Pois é, os povos indígenas, mais tradicionais que eles, não existe. Então, podemos começar? Então vamos. Os povos tradicionais, né, são grupos de pessoas que apresentam formas próprias de ocupar o espaço e utilizar os recursos naturais. Bom, pessoas que fazem parte dos povos tradicionais, né, também estão presentes nas áreas urbanas, inseridas no mercado de trabalho e realizando atividades comuns a todos os brasileiros. Bom, porém, nas áreas rurais encontram-se muitos grupos tradicionais também, que reivindicam a posse do seu território como forma de manter suas tradições e preservar uma relação assim harmoniosa com a natureza. E como exemplo disso, nós temos aí a primeira habitação aí mostrada na foto, né, no livro de vocês, a habitação de um povo indígena, Yanomami, em Barcelos, no Amazonas. Ela é caracterizada, gente, por uma construção circular, vocês estão vendo? Toda em círculos, né? E coletiva, que mantém assim um grande espaço vazio no meio, vocês estão vendo? Bem no centro, onde são realizadas festas e rituais. Os indígenas formam grupos tradicionais diferentes que têm em comum, né, o fato de ocuparem as terras brasileiras desde antes das chegadas dos europeus. Bom, aqui nós temos aqui um trecho de um bairro rural também em São Félix, né, do Araguaia, que fica no Mato Grosso. E na paisagem a gente percebe assim algumas, né, quantidades menores de casas, casas mais distantes umas das outras, né? Mas assim não chegam a formar uma aglomeração comum comparada às áreas urbanas. Temos aí ao lado também uma casa feita de pau a pique, na comunidade quilombola também, né? E que fica em São Paulo, em Eldorado. Os quilombolas são os grupos formados principalmente por descendentes de africanos e que acabaram fugindo da escravidão que existiu no Brasil até 1888. Aqui nós temos casas construídas sobre palafitas. Pois é, são essas madeiras aí, vocês estão vendo? Que ficam acima da água dos rios? Pois é, por conta das suas cheias, né? Quando há esse momento das cheias, as casas já precisam estar construídas, né? Serem construídas já por palafitas, que são essas estacas de madeiras, para poder protegê-las, né? Contra a cheia do rio, para que não inunde-as. E as suas vazantes, obviamente, eles podem, né, usufruir de todo o território ali. Mas enquanto isso, eles precisam se locomover, né, com barcos, canoas, enfim. E aí a gente tem aí, então, na margem do Rio Negro em Manaus, que ficam no Amazonas, e essas casas são ocupadas por uma comunidade chamada ribeirinha. Os ribeirinhos são povos que vivem perto de rios e que têm a pesca artesanal como a principal fonte de sustento. Meus amores, a relação entre campo e cidade, né? Pois é. Nas cidades são mais comuns a gente ver atividades industriais, de serviço, comércio. Já a agricultura e a criação de animais estão mais presentes e relacionadas ao campo. Apesar dessas diferenças, há uma semelhança importante entre esses espaços. Eles foram assim profundamente transformados pelas pessoas para atender às suas necessidades, né? Além disso, eles são espaços assim dependentes, já que as atividades econômicas praticadas no campo dependem das práticas também, né, realizadas na cidade. Quer dizer, há uma interdependência entre eles. Bom, a maior parte dos produtos agrícolas, né, que são produzidos no campo, acabam sendo comercializados aonde? Na área urbana, nas lojas das cidades. Por sua vez, nas cidades podem ser adquiridas máquinas, sementes e outros materiais utilizados nas atividades do campo. Então, meus amores, muitos moradores do campo acabam se deslocando frequentemente para as cidades. Para quê? Para trabalhar, estudar ou fazer compras.
né? E muitas pessoas que moram na cidade acabam também prestando serviços, né? Ou trabalhando em áreas rurais. Bom, nesses contatos de pessoas que vivem no campo e na cidade, acabam trocando o quê? Informações, experiências e influências culturais. Então, meus amores, muitos costumes, né, como de assistir a filmes estrangeiros, usar telefone celular e acessar a internet, são comuns, tanto para quem vive nas cidades como para quem vive no campo. Bom, aqui nós temos o grafite, que é uma arte urbana, né? O grafite ele é considerado um tipo de arte urbana, né? Ou arte de rua, né? Ele surgiu mais ou menos em 1970, em grandes cidades como Nova York, nos Estados Unidos, e em São Paulo também, aqui no Brasil. As pessoas que trabalham com grafite, elas aproveitam, né, muros, viadutos e outros espaços da cidade para quê? Para criar grandes murais preenchidos com desenhos. Os problemas das grandes cidades, né, como o estresse, aquele ritmo acelerado, né, aquele corre-corre das pessoas, os longos trajetos que as pessoas fazem até o trabalho, as poluições, né, enfim, a poluição atmosférica, sonora e visual e a desigualdade social acabam espalhando um sentimento, sabe de quê? De insatisfação em muitas pessoas. Dessa forma, os grafiteiros, eles veem no ato, né, de desenhar nos muros da cidade uma grande oportunidade de expressar suas ideias e angústias. E o grafite também é uma forma, gente, de levar as artes visuais até pessoas de diferentes tipos. Além de trazer cor para contrastar com os tons de cinza que acabam predominando nas construções das cidades. E sem dizer, meus amores, que fica tudo muito mais belo, né? É muito melhor essa arte urbana do que simplesmente as pichações, não é verdade? Bom, meus amores, termino aqui. Qualquer dúvida, tiraremos nas nossas aulas online. Um beijo grande!